Olá pessoal, mais uma vez vou retomar aqui o conteúdo do que eu apresentei no vídeo anterior, que não deu para finalizar. Só para relembrar o que a gente viu, foi como inicializar o NetBeans, né? Aqui eu já tenho ele aberto. Então nós falamos de criar pacote, criar classe Java, nós declaramos variáveis de primitivo. Nós fizemos o primeiro programa, né, que é essa classe aqui, e aprendemos também os controladores if e else, o comando while, o comando for, e aprendemos o pós-incremento, né, o pré e o pós-incremento. Falei também do controle de loop com for, né, o comando break e o comando continue, que vocês podem ver aqui nessa classe que nós fizemos o exemplo aqui do continue. Nesse exemplo aqui vamos executar, por exemplo, ele vai parar, tá carregando, aí, ok. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ele vai imprimir o número de 0 a 14, porém ele vai pular o número 6, 7, 8 e 9. Que nós colocamos uma condição, um if aqui. Se B for maior que 5 e B menor que 10, continue. Onde continue, ele pula para o for novamente, ignorando as demais linhas. E o break, ele para de executar. Então é só para relembrar mesmo. Agora nós vamos falar um pouco de escopo das variáveis, né? Onde você pode declarar a variável, onde ela vai iniciar e onde ela não vai iniciar. E eu falei também no vídeo anterior de um bloco dentro de outro, onde a gente pode colocar, por exemplo, nesse caso aqui, um if dentro de um for, um while dentro de um for dentro de um while, entre outros. Um bloco, isso aqui é um bloco dentro de um bloco. Um bloco sempre abre com chaves e fecha chaves. Como vocês podem ver aqui, destacado de amarelo. Então, falando sobre escopo das variáveis, no Java, em outras linguagens também, por exemplo, a gente declara que int b recebe 0, onde a gente está declarando dentro do bloco for, int b recebe 0. Se eu imprimir depois do bloco o valor b, por exemplo, né? Aqui, ó, eu estou imprimindo o b ainda dentro do bloco. O bloco finaliza aqui, ó, nesse chaves aqui. Se eu imprimir o b fora do bloco, será que ele executa? Olha, ele nem deixa executar, já dá um errinho aqui. Olha lá, ó. Fora do escopo. Não foi localizada a variável b. Deu um erro já de síntese. Por quê? Porque b está dentro do bloco for. Para eu imprimir fora do bloco for, eu teria que declarar b antes. Ó, int b recebendo, só declaro ela aqui, não vou e aqui sim eu só atribuo valores. E aí sim eu posso imprimir b após o bloco do for. Porque aqui b inicia antes do for, ele recebe os valores aqui dentro do for e ainda existe depois do for. Isso são escopo das variáveis. Você não pode declarar a variável fora de escopo, fora dos blocos. Perdão, você não pode usar variáveis declaradas em um bloco fora desse bloco.
sempre você tem que declarar antes do bloco para acessar depois e no bloco, ou se você vai usar somente no bloco, você não pode utilizar depois do bloco, como é o caso aqui. Se eu declarar o int dentro do for, eu não posso utilizar ele fora do for. Então isso é uma particularidade do Java. Agora vamos falar um pouco do... Tem os exercícios na apostila que o professor disponibilizou lá. Vamos fazer um pouco daqueles exemplos para fixar tudo que a gente viu no vídeo anterior. Então vamos fazer um pouco, começar a praticar um pouco de código aqui. Vou fechar tudo isso aqui. Fechar tudo é só clicar com o lado direito na aba que ele fecha tudo. E nós estamos trabalhando em cima desse aula semana 1, desse projeto. Eu estou copiando desse primeiro projeto que eu já criei para a gente obter os códigos aqui. Então nós vamos criar uma classe exercício. Vamos lá. Clica no pacote, lado direito, novo, classe Java. Escreve o nome da classe. Vamos escrever aqui exercício X e finaliza. Pronto. Agora nós precisamos do que mesmo? Do método main, que é o método principal para fazer essa classe executar, né? Para imprimir no terminal o que essa classe faz. Criamos o método main, a classe exercício. Agora nós vamos salvar aqui, Ctrl S para salvar. Nós vamos pegar alguns exemplos aqui. Lá na apostila ela oferece deixa eu ver a quantidade que eu já tenho aqui. 8 exercícios para a gente praticar. Eu vou fazer alguns aqui e já vou pular para vetores, arrays, que é um conteúdo bastante complexo também. Mas só para a gente fixar, vamos fazer alguns exercícios aqui. Primeiro, imprima todos os números de 150 a 300. Como que a gente vai fazer imprimir todos os números de 150 a 300? Deixa eu limpar aqui a saída para a gente trabalhar em cima dessa classe. Bom, tem várias formas de fazer, né, pessoal? Vamos primeiro declarar uma variável. Sei lá, número recebendo 150. Opa, ponto e vírgula aqui. Vamos agora fazer o comando para ela imprimir de 150 a 300, né? Deixa eu copiar aqui o que a gente vai fazer. Eu já tenho a solução aqui, mas temos várias formas de fazer. Vou demonstrar aqui uma forma. Para comentar, barra. Então vamos fazer com o comando while, que é um loop, né? Vamos lá. While, qualquer condição. Vamos colocar até num menor que 301, porque a gente quer imprimir 300, tem que ser menor que 301. Faça o seguinte. Enquanto num for menor que 301, nós vamos imprimir system.out.print, só digitar system, apertar Ctrl espaço, ela dá essa opção e você pode apertar Enter, ele já completa. Nós vamos imprimir o num. E aí nós vamos colocar o controlador aqui, num mais. Lembra do pós-incremento?
que num mais significa dizer que num recebe num mais 1. Vamos fazer dessa forma aqui. Será que vai dar certo? Para executar, Shift F6. Olha lá. Então aqui nós estamos imprimindo 150, 151, 152 até 300. Eu não falei, mas tem outra opção também de se visualizar essa saída. Aqui nós estamos usando o comando system.out.print, println, e a variável, né? Se a gente quiser imprimir tudo em uma linha só, basta a gente apagar esse ln e tudo que tiver imprimindo vai sair em uma linha só. Quer ver, pessoal? Vou executar novamente. Olha lá. Só que fica muito feio, né? Ele sai tudo junto lá, os números um do lado do outro até o 300. Para a gente embelezar essa saída, a gente pode fazer o seguinte: concatenar um texto separado por vírgula. A gente concatena, coloca o mais, lembram, para concatenar, abre aspas, coloca vírgula, espaço, que aí ele vai imprimir um número, vírgula, e na próxima execução vai imprimir outro número. Salvo aqui e executo. Pronto. Aqui o número sai bem mais bonitinho, né? Em uma linha só. Então, se a gente imprimir println, ele sai tudo um abaixo do outro. Se a gente apagar o ln, ele sai tudo em uma linha só. São as características desse comando system.out.print. Pronto, fizemos o primeiro exercício, imprimimos todos os números. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Nós usamos o while, poderíamos utilizar o for. Vamos ver como que ficaria o for. Vamos aproveitar a variável lá. Vamos fazer o comando aqui, for int e mais. Aqui eu já tenho o código, a estrutura, né? Mas a gente vai configurar aqui. Até i menor que 301. Mesmo esquema da condição de cima. No caso de num, nós utilizaremos o i aqui. Aqui eu vou comentar para a gente não visualizar a saída. Estamos usando aqui. Declarei int aqui no for, int recebendo. Vamos inicializar com 150, né? Que ele quer de 150 a 300. E vamos imprimir. System.out.print. Imprimir quem? I. Olha como que o código fica bem compacto com for. Você entendeu, pessoal? São vários jeitos de se fazer o mesmo código, né? Quanto menos linha, melhor para o programador. O código fica funcional e legível também. Então, temos essas duas formas de se fazer o exercício. Agora vamos fazer outro exercício. 2 aqui, ó. Imprima a soma de 1 até 1000. Vamos lá. Imprima a soma de 1 até 1000. Como que faríamos isso? Deixa eu só pegar aqui. Tá, eu fiz com for. Podemos fazer da seguinte forma. Podemos fazer com for, né? Vamos trabalhar com for. For. Pode dar. Só digitar for, Ctrl espaço, ele vai abrir esse menu, você seleciona aqui o for, int i recebe 0, que ele te dá toda a estrutura já. Então, imprimir a soma de 1 até 1000. Como poderíamos fazer isso? Vamos fazer um loop somando de 1 mais o anterior, e o anterior mais 2, e assim sucessivamente até 1000, né?
Esse exercício é bem mais complexo do que a estrutura da programação. Vamos fazer até 1001. E inicializar no 1. Então, 1 até 1001 são 1000 números. O que eu quero fazer? Somar, né? Para isso eu vou declarar uma variável aqui, antes do for, int soma, para ser exibida. Só declaro ela aqui, e aqui eu recebo a soma de i, eu recebo ela mais i. Não é isso? Mais i, perdão. Aqui ele me dá um erro porque eu não inicializei. Então eu tenho que atribuir um valor, porque antes de fazer uma operação matemática, esse tem que ter um valor. Então eu vou atribuir aqui um valor 0 para o programa funcionar. Se eu só inicializar e já fizer uma operação matemática, ele vai somar nada com alguma coisa. Nada, eu digo é nada mesmo, sem valor. E aí ele vai dar um erro. Então ele tem que ter valor numérico, o valor inteiro, né? Porque a gente está comparando aqui valores inteiros. E vou imprimir a soma no final. Vou somar tudo e vou imprimir depois do for. Por isso eu declarei system maiúsculo aqui, ó. S maiúsculo system. Lembrando que o Java é case sensitive. Ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Até os comandos, variável, tudo que você digitar tem que prestar atenção. A não ser que você digita entre aspas, aí tudo que você digitar vai ser da forma que você quer. Vamos imprimir a soma, né? Vamos colocar um textinho bonito aqui. Escrever assim, ó. Perdão. Escrever aqui entre aspas. A soma é, dois pontos, dá espaço, concatena, soma. A soma é e a soma. Então, ele vai somar aqui para a gente entender. Antes de executar o código, deixa eu limpar aqui. Salvar aqui. Ele vai somar o número anterior, 0 mais 1, e vai guardar aqui em soma o valor 1. Aí no próximo execução, soma vale 1 e já vale 2. Então 1 mais 2, 3, né? E ele vai guardar aqui. Vamos ver se vai dar certo essa execução aqui. Olha lá, pessoal. Então a soma de 1 até 1000 é 5.500. É isso? É exatamente isso. Deixa eu só confirmar aqui. Realmente. Isso mesmo. Então, resolvemos o segundo exercício. Então, a gente tem que trabalhar aqui, ó, declarar uma variável antes do bloco for para imprimir ela depois do bloco for. Porque se a gente colocasse ela aqui, ó, vamos só cortar aqui e colar ela dentro do bloco, ela ia imprimir toda a soma até ela imprimir 1000 números. Quer ver, pessoal? Vai ficar um código imenso aqui. Olha lá. Ela ia imprimir toda a soma dos 1000 números. Do primeiro, a soma do primeiro é 1, a soma do segundo é 3 e assim por diante. O exercício não especifica se ele quer que imprime tudo de uma vez ou se quer que imprime todos os 1000 números. A gente poderia fazer das duas formas, né? Mas ficar uma coisa muito ruim de se mostrar. O código fica, tá vendo? A saída fica bem enorme. Poderíamos fazer de uma forma também bem inteligente, dizendo a soma Peraí, deixa eu apagar aqui. Eu vou escrever a soma de cada um. A soma de i
i, quando i vai valer 1, certo? A soma de i, vai colocar o operador aqui, mais soma, que é o primeiro valor de 0, né? Que é o primeiro número. Perdão, pessoal, acho que aqui i vai valer 1. Vamos ver se está certo. A soma de i mais soma é, vamos ver, a soma de i mais soma é a soma, a própria soma, né? Vou colocar aqui. É isso? Vamos ver se está certo. Nós estamos exibindo a soma. A soma de 1 mais 2 é 2, está errado. Então aqui, no caso, é 0 mesmo. Quando a gente quer ver os valores, né, a gente pode trabalhar variáveis e ver o que está sendo impresso. A soma de 1 mais 1 é 1. Então aqui tem alguma coisa estranha. Vamos ver aqui. A soma de 1 mais 1 é... Perdão, pessoal. Eu teria que ter uma outra variável aqui para armazenar o valor. Porque aqui eu já estou pegando o valor, o resultado, né? No caso, soma 0 mais 1 já recebe 1. Então, a soma teria que ser de 1 mais 0. Só que ele já está pegando o resultado aqui. Vocês estão vendo? Ele está sempre mostrando o resultado. Para isso, eu teria que ter outra variável aqui. Sei lá, do tipo inteiro também. Só para ter esse número armazenado. No caso, eu posso colocar aqui no menos 0 também. Aqui ele vai valer i, soma vai valer 0. E antes eu tenho que num tem que receber o valor de soma. É isso? E aqui em vez de ser soma, vai ser num. Vamos ver se está certo agora. Olha lá. Agora sim. A soma de 1 mais 0 é 1. A soma de 2 mais 1 é 3. A soma de 3 mais 3 é 6. A soma de 4 mais 6 é 10. A soma de 5 mais 10 é 15. E assim por diante. Ele vai fazer isso para os 1000 números. Até chegar no último número, que é a soma de 1000 mais esse número aqui, 499.500, que vai dar 500.500. Então, temos aí a forma completa de como se exibiu a soma. Vamos para mais um exercício, só para terminar isso aqui. Imprima todos os múltiplos de 3 entre 1 e 0. Vamos, operações de matemática agora, né? Vamos lembrar da faculdade, do ensino médio, mais do que saber de programação. Imprima todos os múltiplos de 3 entre 1 e 100. Como que a gente faria isso? Vamos ver se eu tenho aqui. Eu não tenho esse exercício. Mas é mais complicado você achar a solução do que você fazer o programa, né? Vamos ver se tem outro exercício legal aqui.
para a gente usar as ferramentas. Opcional, escreva um programa que, dado uma variável x com algum valor inteiro, temos um valor x de acordo com a seguinte regra: se x é par, x vezes 2, se x... Bom, tem vários exercícios lá, pessoal, na apostila, então eu vou deixar vocês treinarem aí em casa. Eu vou já pular para o array, porque tem mais assuntos interessantes para a gente ficar, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Aqui a gente já viu a estrutura básica de declaração de variável, de estrutura de controle, de repetição, né? E de condicional, que é o if e o else. São tipos básicos aí de controle do Java. Eu vou falar agora de array, que é a outra apostila do nosso curso, que é a terceira apostila, que é bem interessante também. Tem estruturas bem complexas para a gente trabalhar com arrays, que são vetores. Para a gente não ter que ficar declarando várias variáveis, o array ele traz essa estrutura aí para a gente facilitar na nossa programação. Deixa eu só abrir aqui, eu vou criar uma classe. Isso, vou criar uma classe de tipo array. Vamos criar uma classe aqui. Clica lá, botão direito, novo, classe Java. Chamo ela de array. Arrays. E finaliza. Pronto. Vamos pegar o código main aqui, o método main. Esse método não pode faltar para a gente executar sempre a nossa classe aqui como principal, né? E vamos declarar um vetor do tipo array. Para declarar vetor, a gente faz isso aqui, ó. A gente digita int, abre e fecha colchetes e o nome da array, do vetor. Nesse caso é um vetor. A gente aqui só declarou do tipo inteiro. Tem arrays de vários tipos também. Você pode fazer um array de caracteres, um array de booleano, um array de short, dos tipos primitivos que você viu no vídeo anterior e na apostila, né? E a gente vai criar um objeto, o objeto array. Para criar o objeto array, a gente pega o nome e atribui a ele new, a palavra new, int, abre e fecha colchete. Coloca o valor que a gente quer dar para array. E lembrando que esse valor aqui, int 10, são as posições que a array vai possuir. Por que array? Para a gente ter várias variáveis, por exemplo, int nome recebe int nome, int nome, int nome 2, int nome 3. Para a gente não ter que ficar criando várias variáveis para armazenar valores, a gente faz um array, onde o 10 significa que vão ter 10 variáveis, 10 posições, ao invés de ficar declarando 10 vezes. E a gente vai ter tudo isso em uma variável, tá vendo? E dados vai receber essas 10 posições. Aqui a gente está declarando um array do tipo inteiro. A gente está criando esse array do tipo inteiro. Como que a gente popula? Como que a gente vai armazenar valores nesse array? Deixa eu só pegar um exemplo aqui. Pra gente, tudo isso tem lá na apostila, tá, pessoal? Eu peguei todos esses exemplos lá da apostila. Lá ele tem umas formas
ele explica bem detalhadinho o que é o array. Então, ele só fala como criar, né? A gente declara int, abre e fecha colchetes, idades. Aqui a gente só declarou a variável, como a gente declara uma variável aqui, a gente declarou um array. A diferença é essa, abre e fecha colchetes. Tá vendo? A diferença de uma variável para um array é isso. Poderíamos também criar um double. Perdão, double. Idades. Vamos só colocar um S para diferenciar, né? Aqui ele está dando erro. Variável idades, array define strings. É porque já tem. Vamos colocar idade. Não pode ter variáveis com o mesmo nome. Não pode ter mais de uma variável com o mesmo nome. Não pode se declarar, né? Então, tem que ser sempre nomes diferentes. É por isso que o array existe, para a gente declarar uma variável só com várias posições. Nesse caso, a gente quer 10 posições. Então é isso. A gente pode fazer dessa forma. E aqui a gente cria o objeto chamando a variável, atribuindo new, dou o tipo sempre e a quantidade de posições que você quer. Nesse caso, 5 posições. Então eu vou ter, por exemplo, 5 variáveis dentro de uma. Nesse caso, a primeira posição, né, porque eu vou ter 5 posições, ela sempre começa com 0. O index que a gente fala do array começa em 0 no Java. Então eu vou ter de 0, 1, 2, 3 a 4. Que é o índice dessa variável. Eu vou explicar mais à frente como que a gente acessa e como que a gente popula essa array. Agora, arrays de referências também, que o exercício que a apostila fala. Array de classe possui referência. Ou seja, quando você cria um objeto array do tipo classe, de uma classe, por exemplo, nós temos aqui uma classe conta. Vamos fingir que a gente tem uma classe conta, né? Que é o exemplo que a apostila dá. A gente vai criar a variável, declarar a variável aqui, conta. E o nome dela, minha conta. O que é isso? Conta minha conta. Aqui eu declarei uma variável do tipo conta, ou seja, isso aqui seria uma classe. Aqui ele está dando até um erro. Você passa o mouse aqui no erro, olha lá, ele diz que não foi possível localizar esse símbolo. Class conta não existe. E aí quando você clica aqui nessa lupinha, ele dá a opção de você criar a classe conta ou criar a classe conta no pacote ou criar a classe conta, né, dentro aqui da própria classe. Eu vou criar uma classe aqui, conta também. Criar a classe Java com o mesmo nome aqui, ó, conta. Só para a gente fazer esse exemplo melhor. Ok, sem nada. E aqui já sumiu o erro, tá vendo? Por quê? Porque aqui eu estou declarando um array do tipo conta com o nome minha conta. É a mesma coisa, é como se conta fosse um tipo de variável. Em vez de ser int, é conta. Por isso a gente já está trabalhando com objetos. Conta é um objeto. Lembra que toda classe é um objeto? Toda vez que a gente faz public, class, array, a gente está criando um objeto com o nome array, onde esse objeto, nesse caso, ele tem o método main e tem as variáveis aqui que a gente declarou. Isso são os atributos do método main.
que por sequência é atributo da array. Agora vamos ver como que a gente popula esse tipo de método aqui. Deixa eu só colocar ponto e vírgula aqui, esqueci, para não ficar dando esse erro. Então aqui a gente vai popular, vai criar o objeto. Aqui a gente só declarou, né? Conta, minha conta. Aqui a gente vai criar. Para criar, como que a gente faz? Pega o nome da array, recebe new, o tipo, né? Conta, mesmo jeito, pessoal. E a posição. Quantas posições? Vamos colocar 10 posições. Ou seja, minha conta. Tá no singular aqui. Ou seja, em uma única variável, minha conta, eu posso ter 10 contas. Fica estranho, né? Mas no caso eu não tenho 10 contas, eu tenho 10 referências para conta. Por quê? Quando você declara array, você já criou o objeto conta, que é isso aqui, que é essa classe aqui. Como conta é uma classe, a array dessa classe não é o objeto, e sim é referência a esse objeto. Ou seja, vamos ter 10 posições referenciando esse objeto. É meio complexo, pessoal, porque a própria apostila fala que a gente vai digerindo o aprendizado aos poucos. É bem complexo mesmo, mas vamos na prática, a gente vai aprendendo isso aí. Então, vamos fazer um exercício aqui. A gente já criou o objeto, já declarou, já criou. Vamos popular esse objeto. Como que a gente faz? Antes, a gente vamos criar aqui uma variável do tipo saldo. Percebam que eu não coloquei o método main aqui, né? Porque eu não quero executar nada dessa classe, eu só quero utilizar os atributos dela. Então, int é um atributo, é uma variável, eu declarei aqui uma variável qualquer, saldo, do tipo inteiro. Como eu estou utilizando objetos, para eu popular essa array, eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou criar uma conta. Conta, tipo conta, recebe conta nova, recebendo nova, tipo conta. Sendo que conta é uma classe. Ok. O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou fazendo referência à conta. Ou seja, eu estou chamando ela, eu estou chamando a conta, criando uma nova variável. Estou instanciando uma nova variável, recebendo a conta. Estou chamando já o objeto. Essa nova conta. O que essa nova conta pode fazer? Ela pode acessar a variável de conta. Olha que interessante. Lembra que eu criei saldo lá em conta? Aqui, ó. Criei saldo aqui. Eu estou chamando aquela variável nessa classe. Aqui a gente já está trabalhando com acesso a objetos entre classes. E isso é programação orientada a objetos. Aqui a gente já começa a trabalhar já, a entender, né, o conceito de programação orientada a objetos. E aqui eu já atribuo o valor para essa variável. Eu posso atribuir um valor aqui qualquer, vou chamar de 1000, porque é inteiro, né? E aí eu vou popular a minha array. Como que eu vou popular a minha array? Eu vou chamar a variável, minha conta, na posição 0, que é a posição inicial, né, da minha array, recebendo conta nova. Que legal, né, pessoal? Complexo, mas é legal. Ó, vamos lá explicar tudo de novo. Aqui eu estou
criando uma nova referência à conta. Eu tenho uma classe conta. Aqui em cima, o que eu fiz? Eu só declarei um array do tipo conta lá. Declarei uma variável do tipo conta, array de conta, e criei a referência de minha conta. Beleza, né? Criei a variável minha conta, que é a referência de conta. Aqui eu estou chamando a classe conta. Estou chamando o objeto para ser trabalhado aqui nessa classe array, onde eu crio o tipo, o nome, recebendo a nova conta. Para chamar a classe, eu tenho que fazer new, o nome dela, abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. Toda vez que eu quero chamar uma classe para trabalhar dentro de outra classe, eu faço isso aqui. Chamo o objeto, eu estou chamando o objeto. Como eu criei essa variável conta nova, toda vez que eu quero acessar os atributos de conta, como nesse caso int saldo é um atributo, eu coloco a variável ponto e digito o nome do atributo. Nesse caso eu só tenho saldo, né? Só tenho saldo criado aqui. Então eu só vou acessar saldo. E aí eu posso atribuir o valor a saldo. É como se isso tudo aqui fosse uma variável só. Mas é. Só que está trabalhando com objetos. E acessando classes, né? Pronto. Recebeu conta nova, ponto saldo, recebeu 1000, eu já tenho uma nova conta. Só com saldo. Poderia ter nome? Poderia. Vamos criar um nome aqui. Do tipo string. String é um tipo também de variável, porém mais complexa. Aqui ele não explicou o tipo string, mais para frente ele deve explicar. Porém, no Java, string é uma cadeia de caracteres, onde você pode unir vários caracteres, né, formando uma string. Então eu vou atribuir essa conta nova, ponto. Aqui, ó. Eu já consigo acessar o nome que eu declarei lá, né? Nome, vamos ver aqui. Vou atribuir um nome aqui. Nome, como é string, tem que estar entre aspas. Toda string você vai trabalhar entre aspas. É cadeia de caracteres. Tudo cadeia de caracteres é entre aspas. Pronto. Da mesma forma, agora eu tenho dois atributos em uma conta só, que é essa conta 0. Eu tenho uma array com 10 posições do tipo conta, onde eu estou criando uma conta com saldo e nome, atribuindo a posição 0 da variável minha conta. Complexo, né, pessoal? Nós vamos ter que imprimir isso aí para ver o que está acontecendo, né? Vamos imprimir isso aqui? Para imprimir isso aqui, nós temos que aprender a percorrer uma array. Para percorrer uma array, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos criar aqui, vamos trabalhar já com isso aqui. Vamos criar um for. For e já vamos imprimir esse for. Como nossa array tem 10 posições, né, nós vamos fazer de 0, que é a primeira, até 9. Até 9. Então, até i ser menor que 10. Então, ele vai executar até i, até 9. Como eu falei anteriormente, a array, a primeira posição não é 1, é 0. Sempre começa com 0. Então, é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando você declara 5, você tem a primeira posição é 0, 1, a segunda é 1, a terceira é 2, a quarta é 3 e a quinta posição é o valor 4.
para a gente percorrer a array, a gente tem que entender isso. Então sempre eu inicio com 0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a impressão. Peraí, só um minutinho. Eu vou imprimir, né? O que está declarado nessa array tipo conta. Vamos ver se eu consigo imprimir aqui já. Eu vou imprimir i. É isso? Perdão, pessoal, faltou uma coisa aqui. Faltou eu chamar essa array aqui. Eu tenho que fazer um outro for. E popular, né, essa conta que eu criei. Minha conta tipo 0. Minha conta posição 0. Recebendo. Eu vou colocar esse código aqui mesmo, aqui embaixo. Minha conta posição 0 recebendo conta nova. Aqui eu estou percorrendo a array e atribuindo só a posição 0 a conta nova, que é saldo e card. Vamos ver se eu já consigo visualizar isso. Nesse exemplo, né? Aqui na apostila ele está trabalhando com outro exemplo. Aqui eu vou trabalhar com esse exemplo aqui. E daí eu vou imprimir, em vez de ser i, eu vou imprimir minha conta e a posição de minha conta. Será que ele vai dar erro? Vamos ver, também não sei. Vamos ver, vamos executar esse código aqui. Ok. Olha o que saiu aqui, pessoal. Estranho, né? po.semana1.conta arroba meia. Ou seja, ele imprimiu o objeto, mas esse objeto ele não está da forma legível para a gente, né? É só o Java que está entendendo ele aqui. Porém, a gente já pode ver que na primeira posição, na posição 0 que a gente imprimiu, o objeto já foi criado. Perdão. A array já foi populada na posição 0. E nas outras posições, ó, ela está tudo null. Null é vazio, né? Sem nada. Null. Então, a gente consegue visualizar que a gente está percorrendo a array. Para a gente melhor entendimento, vamos fazer o exercício que a apostila propõe. Porque aqui eu estou trabalhando com objetos, que ainda não é o tema da apostila, que é desse material. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo bem didático, né, que a apostila passa. Vamos fazer aqui. Eu declarei idade aqui, né? Idade. Aqui, ó. Vamos trabalhar com o tipo inteiro. Declarei idades do tipo inteiro, então vamos acessar idades. Vamos fazer uma operação aqui só para ilustrar. Idades recebe idades da posição e eu vou explicar isso aqui já. Deixa eu só fazer o código. Recebe i vezes 10. Ok, e aqui eu imprimo idade. Eu já explico todo esse bloco aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. Idade i. Pronto. Aqui tá bem melhor. Aqui, vamos explicar. O que está acontecendo aqui? Posso até comentar. Aqui eu vou percorrer array idade. No caso não é idade, é idades. Idades. Deixa eu apagar esse aqui para não confundir. Idades. Esse primeiro for aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo array idade. A posição inicial eu estou atribuindo o valor i vezes 10. E
aqui vai valer 0, né? 0 vezes 10 é 0, não é isso? Então, a primeira posição de idade vai receber 0. Da array idades vai receber 0. E aí o loop vai passar, i vai valer 1, i é menor que 10, né? 1 é menor que 10. E como i vale 1, a segunda posição de idades, que é 1, o i vale 1, 1 vezes 10. A segunda posição de idades vai receber 10, porque como 1 é a segunda posição de idades do array idades e vale 1, 1 vezes 10 é 10, idades da posição 2 vai valer 10. Vamos fazer isso aqui debugando. Lembra de debugar? Coloca ponto de interrupção na linha que a gente quer e clica com o lado direito, executar, depurar arquivo, perdão. Ele vai executar e vai parar nessa linha. Olha lá, parou na linha. A gente aperta F8 para pular para a próxima linha. Olha lá, i vale 0, né? Aqui, vocês podem ver, idades, se a gente clicar nesse idades, ele vai abrir aqui em cima um mais. A gente clica nesse mais, a gente pode ver aqui as posições, ó. Sempre abre colchetes, a posição inicial é 0. 0, a segunda posição é 1, a terceira é 2, e assim por diante, até a nona posição, onde de 0 a 9 são 10 posições. Entenderam, pessoal? Por isso começa com zeros. Isso por padrão do Java. Então vamos analisar aqui o que está acontecendo nessa linha, onde está verde aqui. Ele vai pular. O que aconteceu? I vale ainda 0, né? Vamos clicar na variável, no mais aqui em cima, para ver o que aconteceu. O valor de i de 0 é 0, porque 0 vezes 10 é 0, né? Vamos ver quanto que é o valor de i agora. I vale 1. I 1 é menor que 10, passou. Agora nós estamos na segunda posição da array idades. Clicar aqui, mais aqui, ó. Nós estamos nessa posição aqui, na segunda, né? Como i vale 1, 1 é a segunda posição, ele vai fazer o comando e vai voltar para o for. Vamos ver aqui qual é o valor da segunda posição. Opa. Idade mais... Ah lá. Aqui ele já armazenou o valor da segunda posição, que foi o cálculo lá. 1 vezes 10 é 10. Aqui na terceira posição, ele vai ser 2 vezes 10, vai ser 20. Quer ver? Vou fazer várias vezes aqui. Aqui, ó, o i já vale 7, o i vale 8, o i vale 9. Aqui a gente já vê todos os valores que foram calculados. Ele vai calcular essa última posição aqui, a nona, que vai ser 90, que é 9 vezes 10, 90. Né? Aí, aqui o i vale 10, 10 é igual a 10, então não é menor, ele já saiu do for. Aqui nesse segundo for, a gente só vai imprimir o valor. Então a gente já vai executar direto, nem precisa debugar. Vamos ver a saída aqui. Olha lá. Da mesma forma que estava armazenado em tempo real, vai sair aqui, ó, onde a primeira posição é 0, a segunda posição é 1, a terceira posição é 2, a quarta posição é 3, e assim até a 10ª posição, que vai ser o 9. Entenderam? Para entender, é bom praticar esse exemplo aqui, ó, de idades. É bem simples e vocês executam, debugam, faz o ponto de interrupção, pode fazer aqui, aonde vocês preferirem, e vão
vão treinando, que a array ela é bem legal de se trabalhar, mas porém você tem que ter um entendimento bem teórico e prático, né? Senão a gente esquece. Um lembrete importante na array, ela não pode mudar de tamanho. A apostila enfatiza isso, porque se ela precisar de mais espaço, é necessário criar uma nova array. Ou seja, se a gente declarou aqui idades, cadê? Idades, uma array idades, recebendo o valor do tipo int, recebendo o valor 10, recebendo 10 posições, a gente sempre vai trabalhar com as 10 posições. A gente nunca vai modificar esse array. A gente pode acessar qualquer posição desse array, porém a gente não pode mudar o tamanho dela. Não pode alterar de 10 para 9, por exemplo. Vai dar erro. Eu falei no vídeo anterior que a gente ia trabalhar com tamanhos de variáveis indeterminados, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Quando a gente não sabe o tamanho de um array, por exemplo, tem um camarada que se chama aqui, ó, length, que é o tamanho. Deixa eu ver se eu digitei certo aqui. Idade.length. Ah tá, eu não inicializei idade. Ué. Ah sim, eu tenho que passar ela como um parâmetro. Eu não tinha apagado esse negócio aqui. Idades, eu confundi de novo. Aqui, idades.length. Deixa eu salvar. Quando a gente não sabe o tamanho da array, do vetor, né? Quando a gente recebe ele como parâmetro, a gente pode fazer o nome dela .length, que é o tamanho. Esse .length do Java significa o tamanho. Ele vai pegar o tamanho da variável. Ou seja, se ela é 10 posições, ele vai converter isso aqui tudo para 10. Se ela for 5, ele vai converter para 5. Então é bem interessante trabalhar com esse .length aqui. Sempre que a gente não souber do tamanho da array. Esse exemplo está na apostila também. A partir do Java 5, ele fala que tem outra maneira de se percorrer a array. Em vez de se fazer dessa forma, né, de fizer um for aqui, fizer um system, outro print, tem outra forma de se fazer, que é da seguinte forma. Em vez de se fazer a estrutura do for padrão, né, porque vocês lembram que aqui não mudou nada, é a mesma estrutura. A gente só faz um for dentro, um for para popular array e outro for para mostrar os valores da array. Então aqui eu estou populando a array idades. E aqui embaixo eu estou percorrendo e imprimindo array idades. Então é isso, pessoal. Sempre que vocês quiserem trabalhar com array, tem que trabalhar com os dois for. Um para popular e outro para percorrer. Se você já tem o valor, você só faz o for para imprimir os valores. Nesse exemplo aqui a gente teve que popular, né, para imprimir. Então, se a gente quer só imprimir, a partir do Java.5 ele diz que é uma outra estrutura. É dessa forma aqui, ó. É int, vamos chamar de x, 2 pontos e chamar o nome da array. Aí, em vez de a gente fazer system.out print idades /i, a gente só imprime x.
Será que vai sair do mesmo jeito? Vou limpar aqui e executar esse código. Olha lá, funciona do mesmo jeito. Então, a partir do Java 5.0, que é o Java 1.5, né, a versão 1.5, então essa versão aqui já funciona. As versões anteriores tinham que se fazer da forma tradicional. Essa versão é mais para economia, né, de código, é mais para programação rápida. Isso se chama Enhanced 4, o nome dela. Tem na apostila também, podem pesquisar mais sobre isso. E ele diz também que quando não se tem o tamanho, não precisa mais do length para percorrer a matriz. Tem o exemplo lá também. A gente trabalhou com array, como declarar uma array, e entender um pouquinho da particularidade dos programas Java. Assim que eu finalizar os exercícios, eu posto novamente aqui para vocês. Então lembram de assistir o vídeo anterior, são quase 2 horas de transmissão que eu fiz. Para quem está começando mesmo no Java, para quem já tem conhecimento, não precisa assistir. Também eu recomendo praticar os exercícios e ler o material, né, para fixar bem o conteúdo Java e ler também as convenções Java para ter uma melhor prática, né, trabalhar já no padrão da linguagem. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.